Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e vamos iniciar com uma oração. Santíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus pedimos a Tua bênção. Inspira e fala aquilo pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito, que o Senhor queira falar com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto meditarmos da Palavra de Deus. Estamos hoje aqui com essa meditação, hoje com este assunto, o Evangelho de Deus, vírgula, e o cumprimento das profecias de Deus. Leia a Bíblia, assista os telejornais, nas mídias, que tudo já estão se encaixando para o cumprimento final de tudo que está escrito na Palavra de Deus, concernente à volta de Jesus e os acontecimentos finais. Vamos começar então. O Evangelho de Deus está fundamentado no sacrifício da cruz. Entenda bem isso, que o Evangelho de Deus é fundamentado na cruz. Como assim e por que na cruz? Como assim? Porque foi escrito por Deus tudo que teria que acontecer a respeito da salvação em Cristo. E teria que haver um sacrifício, derramamento de sangue, sem o qual não haverá remissão. Esse sangue foi o único puro, que foi o do Cordeiro de Deus, e isso está escrito em 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, e capítulo 9 também, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E somente o Senhor Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, e o sacrifício dele foi perfeito ali na cruz e pode salvar todo aquele que nele crê. Vamos falar apenas de duas pontuações, vamos ser o máximo bem objetivo e bem sucinto nesta meditação. A pregação da cruz traz salvação ao que crê. Bom, a pregação da cruz, da palavra, da mensagem de Deus sobre o Evangelho da cruz em Cristo Jesus, traz salvação para todo aquele que crê. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos servos de Deus que estavam na cidade de Corinto, na sua época, falando as seguintes palavras: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, vírgula, mas para nós que somos salvos, vírgula, é poder de Deus. Paulo falando esta narrativa aqui, e esse assunto é logo no início do capítulo 1, você lê todo o contexto, você vai entender que muitos ali estavam rejeitando o sacrifício da cruz. Muitos não criam no Evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. Criam mais em dogmas e em todo a sorte de hábitos e costumes da antiga aliança. Mas ali Deus em Paulo estava mostrando a nova aliança, a graça de Deus, que foi o seu Filho vindo aqui para sacrificar sua própria vida, para destruir o poder da morte, que falamos isso em muitas meditações, Hebreus capítulo 2, versículo 14, que somente o sangue de Jesus teve e tem e teve o poder de destruir o poder do pecado e do diabo para nos dar salvação. E Paulo falou, para muitos isso é loucura, o que estamos a falar, mas para quem crê,
examinando as Escrituras, saberia e saberá que o Messias viria dado por Deus para sacrificar sua própria vida na cruz, para nos resgatar da maldição e nos dar a salvação. Por isso, para quem crê, a mensagem da cruz é salvação. É uma questão de confiar, crer na palavra de Deus e nas profecias. Segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo. A profecia de Deus do Salvador. Houve várias profecias, desde o tempo de Gênesis, do tempo de Moisés, que foi proferido que viria o Salvador. E os profetas, e Isaías falou isto também. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, da paz. E aí? Esta foi a profecia. E o cumprimento dela? Teve sim. Lucas capítulo 2, Novo Testamento, versículo 34, versículo 35. O profeta Simeão, quando Jesus já havia nascido do ventre de Maria, Maria e José foram consagrá-lo ali, apresentar, não o batizar, apresentar, pedindo a bênção de Deus e agradecendo pelo nascimento do filho, foi apresentar. E ali estava um homem consagrado, um homem que vivia para Deus e esperava essa promessa, essa profecia acontecer. E aconteceu no momento que ele estava ali. Chegou Maria e José com a criancinha, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nascido de mulher, estava ali. E o profeta ouviu e disse: olha só o que o profeta disse, o profeta Simeão disse a Maria: que ele, o Senhor Jesus, seria como um contradito e uma espada transpassaria a sua alma. Isso se refere que algumas pessoas creriam nele, em Jesus, e outras não. E porventura ainda não acontece isso nos nossos dias? Sim, algumas pessoas creem nessa profecia, na palavra, e outras continuam ainda na sua prepotência, no seu orgulho, em sua religiosidade, em suas tradições, e sem entendimento de Deus pelas Escrituras, e não crê em Jesus como Salvador, em Jesus como Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou. E diga-se de passagem, o único desde a criação do homem, o único que desceu do céu e o único que subiu e que está vivo. Os demais estão no descanso espiritual, esperando o dia da ressurreição. Ele foi o único que ressuscitou. Então, olha só, continuando aqui. Quem crê no Evangelho das Boas Novas de Deus seriam elevados, e outros que não crê seriam abatidos. Aqui fechamos a Bíblia com o esboço dessa meditação. O que significa isso? Que aqueles que crescem em Jesus seriam elevados. O que é isso, então? Hein? E outros abatidos? Significa que aqueles que creem em Deus, eles serão revelados a salvação. Eles serão elevados ao entendimento e em crer em todas as profecias e em crer em Deus. E aqueles que no momento que não crê, que rejeitam a salvação em Jesus Cristo, o que irá acontecer? Serão abatidos, ou seja, serão as pessoas que não vão dar crédito, não vão crer na salvação,
de Deus em Cristo Jesus. Então seriam abatidos. E quem foi essas pessoas que foram abatidos e até rejeitados por Deus? Os próprios judeus, os próprios fariseus, que ali não tinha Jesus como o Filho de Deus. Eles criam Jesus como uma pessoa qualquer, como qualquer religioso, ensinando uma coisa diferente. E tinha até inveja quando Jesus fazia os milagres. E aí muitos foram rejeitados. Jesus veio para os judeus, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todo que creu, deu o poder de ser filhos de Deus. E concluindo, o que o profeta disse a Simeão com respeito a Maria: uma espada o transpassará a tua alma. E aí, que dizer disso? Ela sabia que Jesus era o Salvador, gerou do ventre dela, mas o Espírito Santo, através do anjo, disse: o ser que vai nascer de ti, ele é o Salvador. Isto foi uma graça de Deus que Deus permitiu em ti para que nascesse o Salvador. E ela sabia ali que o ser que dela foi gerado era o próprio Filho de Deus. E ela o reconheceu. Você lendo o Evangelho, se não me foge a memória, capítulo 2 de Lucas, quando houve uma festa que houve um milagre, que faltou vinho naquele casamento, ela se dirigiu a Jesus e Jesus disse: mulher, não é chegada ainda a minha hora. Mas ela viu essa hora chegando. O que aconteceu? Ela disse: fazei tudo quanto ele vos pediu. E ela louvou, dizendo que ele era o seu Salvador. E naquele momento, lá na cruz, partiu o coração dela, sabendo que ele era o Filho de Deus. E muitos o rejeitavam. E ele estava morrendo ali por mim, por você, para nos dar a salvação. E há tantas pessoas que ainda rejeitam, não creem e rejeitam. É isso que traspassa o coração da gente. Mas fazer o quê? É o livre-arbítrio. Mas está escrito, Jesus disse a Tomé, quando ele ressuscitou, que Tomé não estava crendo: Tomé, coloca tuas mãos aqui na minha palma e vê os cravos da cruz. Sou eu, o Messias que foi prometido em todas as profecias. Estou vivo e vou à direita do Pai agora. E ele disse: Tomé, crê, seja crente. Ou seja, creia no que eu falo, creia nas minhas profecias. E o Senhor Jesus, para concluir, ele disse: bem-aventurado aqueles que não veem e creem. Feliz é a pessoa que crê, dá ouvidos e crê nas profecias em Deus e se rende todo o seu querer para fazer a vontade de Deus Pai. Vamos orar a Deus. Amado Rei, Pai, louvado é aquele que crê. Feliz é aqueles que são humildes de espírito e se rendem com humildade, com amor e gratidão à tua salvação. Tem misericórdia de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Ótima sexta-feira. E falar do amor, do sacrifício de Jesus, de toda a bondade dele, nos constrange a ponto de nos emocionar no espírito. É grande o amor de Deus. Deus quer revelar a todos nós. Ele tão somente quer que a gente sejamos humildes de espírito, reconheçamos, sejamos gratos e tomamos a decisão certa em crer em suas profecias e se render a elas
de corpo, alma e espírito. Deus nos ajude, a todos nós. Ótima sexta-feira. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.